Bom, vamos lá. O que é isso aí? Reunião inexistente? Mas como? Mas por quê? Tchau. Por que reunião inexistente? Tá aqui ela, ó. Na plataforma. Não tem nada errado aqui, ó. Ah, é o link que tá errado, olha. Que tal? Diz para eles. Alguém copiou aí o link? Me diga aí de novo. J, não. F, R, Y, peraí. FRY, traço, V, B de bola, TH, né? Ah, P. Ah, ah, ah. TU, né? Interessante. Que doidice. Não, peraí. Deixa agora. Pode mandar eles entrarem lá. Agora. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Tá ouvindo, Maria Eduarda? Sim, professor. Tá. É porque houve um erro aqui no link, tá? Agora eu vou ter que olhar isso toda vez. Vamos aguardar os outros, tá? Ok. Alana. Olá, Alana. Boa tarde. Oi, professor, boa tarde. O seminário é o de vocês, né, Alana? Tu e da Maria Eduarda? Isso mesmo. Vocês querem fazer logo ou eu posso falar sobre o realismo primeiro, para vocês também acompanharem? Eu não tenho problema de fazer logo ou depois, você que sabe, o que você acha melhor. Tá, então eu vou primeiro falar sobre o realismo, tá? E aí depois vocês entram, tá bom? Certo. Bem, gente, então nós saímos daquela situação de meditação, né? De contemplação, do transcendentalismo, tá? Daquela coisa de você estar centrado na individualidade, né? De você usar a natureza como sinal divino, certo? De você buscar o crescimento espiritual, né? E através da intuição, certo? Então, de você tentar, no sentido real, né? No significado real da palavra, transcender. Então, isso agora ficou para trás, tá? A sociedade americana, influenciada pela Revolução Industrial, que estava já acontecendo na Europa, tá? Com fortes influências no território americano, deixou essa coisa do espiritual um pouco para trás, um pouco de lado, e resolveu entrar na onda, vamos dizer assim, do que estava acontecendo nas outras partes do mundo, que era o quê? Você sentir a presença do progresso, tá? De forma concreta. Então, toda aquela situação de bens materiais, né? Aquela coisa de você ter acesso e ter possibilidade de conseguir bens, tá?
para a sua melhoria, para ter mais conforto, para ter uma vida melhor, começou, então, a se refletir na literatura também. Então, a Revolução Industrial estava a pleno vapor, vamos dizer assim, lá na Europa, com reflexos fortes nos Estados Unidos. Então, nesse momento, nós tivemos, nesse período aí, um grande avanço tecnológico, da ciência, da educação, da medicina, tá? Então, vocês lembram aí do Henry Ford, do Karl Marx, certo? Das primeiras pesquisas sobre a penicilina. Então, foram momentos em que ninguém mais estava pensando muito nessa coisa de religiosidade, de natureza como sinal divino. As coisas começaram a ficar mais palpáveis na realidade, tá? Então, o realismo, ou o movimento que se denominou realismo, nada mais é do que você olhar para a realidade à sua frente. Então, aquilo que estava acontecendo era aquilo que você estava utilizando para expressar na literatura, na arte, na música. Vocês vão ver que um pouco mais para frente nós vamos ter algo parecido com isso, mas visto de outra maneira, tá? Então, era você ter acesso a coisas materiais, né? A progressos, certo? A você querer ter isso. Esse é que é o aspecto. Agora, junto com tudo isso, também começaram a aparecer aquelas mazelas do progresso, certo? Como, por exemplo, conflitos sociais, certo? Aquela coisa de você fazer a distinção de classes, tá? Então, alguns tinham acesso a todas essas coisas, outros não tinham mais, certo? Ou outros podiam ter mais e outros menos. Então, nesse momento aí, começou a ficar evidente que havia diferentes classes sociais, certo? Então, isso foi uma consequência negativa desse momento na literatura, tá? E na sociedade. Essa separação de classes, tá? E vocês vão ver que isso fica evidente nas duas principais obras do Mark Twain, tá? As Aventuras de Tom Sawyer e As Aventuras de Huckleberry Finn. E aí depois nós vamos comentar sobre isso. Mas fica muito evidente isso lá, apesar daquela visão fictícia de que tudo é possível, né, quando se expressa a arte ou a literatura, tá? Então isso fica bem claro lá. Portanto, esse período do realismo foi um período de grande desenvolvimento e grande progresso, tá? Ao mesmo tempo, é um momento em que a sociedade fica, vamos dizer assim, um pouco mais fria, tá? No aspecto de sentimentos, de emoções, né, de espiritualidade, porque é como nós hoje aqui, né? Todo mundo quer ter um celular, daqui a 4, 5 anos aquele celular já não presta mais, aí o cara já quer ter outro, que é o mais novo, o mais recente, tá? Você quer ter tênis, se você vai para uma academia, você quer ter uma roupa Nike ou Adidas, não sei o que lá, né? Se for lá da Maquel, não é a mesma coisa. Embora a gente saiba que muitas vezes é até o contrário, né? Aquela lá é melhor do que aqui. Mas não é isso que acontece com os seus impulsos. Então, quanto mais acesso você tem, mais coisas você quer ter. E isso acaba criando uma série de problemas sociais, tá? Foi isso que aconteceu nesse movimento realista, por causa desta revolução industrial. Então vocês imaginem, hoje a gente já vive até acostumado com isso, mas naquele momento lá estava todo mundo meio que deslumbrado, né? Olha,
tal coisa, tem tal coisa, tem não sei o quê. A pessoa ficou, mas que um pouco assim, baratinada, com tanto progresso acontecendo ao mesmo tempo, porque era tudo novidade, tá? Então, o período realista, tá? Ele aconteceu depois daquela guerra civil, certo? Que a gente já comentou aqui do norte e do sul, lembram? E aí, ó, injustiça social por causa dessa divisão de classes, tá? Esse material tá lá na plataforma. Começaram a surgir os primeiros milionários, tá? Então vocês têm aí o exemplo do Rockefeller, mas houve outros como Henry Ford, etc, tá? Começou a haver os avanços na ciência, então estradas de ferro, né? Vocês lembram daqueles filmes do Faroeste, né? Que os caras construíam aquelas estradas de ferro e aquilo era sinônimo de progresso. Aí começava a surgir uma vila em volta, aí começava a povoar, aí os caras queriam roubar, e dava aquela confusão, entravam naqueles bares, né? Aí, enfim, aquilo lá nada mais é do que a chegada do progresso ao território, tá? O telégrafo, o cabo, o telefone, tudo apareceu aí com a Revolução Industrial. Crescimento da educação, então as pessoas começaram a ter acesso a melhores escolas, por exemplo, tá? A melhores livros, né? Começaram a surgir as publicações acadêmicas. E o Twain, então, apelidou esse período de Gilded Age, quer dizer, a idade da transformação, certo? Então, esse títulozinho aí que o Twain deu ao realismo significa a idade da transformação, certo? Então, tudo era novidade. Como eu acabei de dizer ainda há pouco para vocês, né? Aquela coisa da meditação, da contemplação, tá? Ou para sofrer ou para transcender, ficou em segundo plano agora, tá? Então as pessoas queriam ver a realidade, as pessoas queriam ver as coisas, pegar, ter. E aí, é claro, que Deus começou a ficar em segundo plano, tá? O romance continuava sendo a forma literária, né, mais frequente, e as obras que vocês vão trabalhar no seminário são romances, certo? Os autores, especialmente o Mark Twain, dizia que os românticos eram falsos, quer dizer, era tudo, aquilo não era autêntico, aquilo era tudo camuflado, tá? E o que se usa nos romances são as coisas do dia a dia, como eu acabei de dizer a vocês, tá? Então, não tinha mais aquela cabana na floresta, não tinha mais o canto dos pássaros, né? Aquela coisa de, olha essa árvore como é bonita, vou já me sentar aqui e experimentar a sombra, vou ficar contemplando o rio. Não havia mais tempo para isso, tá? Então, aquela coisa toda que vocês viram no romantismo e no transcendentalismo, não é que ela tenha deixado de existir, mas ela ficou em segundo plano. Agora passou a ser secundária. Ninguém mais tinha tempo de ficar contemplando a natureza e sofrendo, ou então contemplando a natureza e esperando que o espírito evoluísse. Não havia mais tempo para isso. Você tinha que trabalhar, tá? Você tinha que conseguir dinheiro para usufruir das coisas que estavam aparecendo, que é uma coisa que a gente faz até hoje. Mas naquele momento lá, a febre era maior, porque era tudo novidade, tá? Certo? E, como nós fizemos da outra vez, o principal autor realista foi o Mark Twain, tá? Que não era o nome verdadeiro dele, certo? O que ele usava era um pseudônimo, Mark Twain. O nome dele verdadeiro tá aí, ó, Samuel Langhorne Clemens, tá? Ele era do Mississippi,
certo? Então, podia perfeitamente ser fazendeiro, mas não era. Ele trabalhou naquele navio a vapor. Não sei se vocês já viram em algum filme aquele navio que tinha aquele barco que tinha aquelas duas rodas imensas, né? Que giravam e faziam vapor para o barco poder andar. Aí, por causa disso, ele conheceu praticamente o território americano todinho, tá? E as histórias que ele criou são também memórias da infância dele. Então, alguns estudiosos dizem que, por exemplo, o Tom Sawyer é um personagem fictício, claro, mas que perfeitamente podia ser um vizinho do Mark Twain, ou o próprio Mark Twain nas aventuras dele pelo território americano. Então, o Tom Sawyer, o que é que ele faz? Ele sai de casa, né, e começa a viajar, e começa a rodar por lá, por tudo que é lugar que ele possa rodar. É exatamente o que aconteceu com o Mark Twain. Então, alguns estudiosos dizem que tanto o Tom Sawyer quanto o Huckleberry Finn foram personagens reais que fizeram parte da infância e da adolescência do Mark Twain. Mas isso não é nada comprovado, tá? Isso é apenas evidências e indicações que as pessoas acharam nas obras, na história, tá? É bem provável que tenha sido mesmo assim, certo? Por causa da infância que ele teve. O Mark Twain, ele era um aventureiro, do mesmo jeito que o Tom Sawyer, tá? E foi um momento em que a separação de classes ficou muito evidente e ele expressou isso, né? Ele mostrou isso lá no Huckleberry Finn, onde havia a amizade de um branco com um negro, certo? Então nada mais é do que você mostrar o superior e o inferior na visão do romance, certo? E era mais ou menos o que estava acontecendo lá no território americano, né? Vocês sabem que os negros eram considerados uma raça inferior, que havia muito racismo, muita discriminação, enfim. E não pensem que isso não acontece até hoje, tá? Eu conheço relatos de pessoas que foram naquele programa para os Estados Unidos de Work and Travel. É um programa que você viaja, passa 3 meses lá, mas trabalhando. E aí as pessoas foram trabalhar no McDonald's, alguns, né? No McDonald's lá do Alabama. Vocês sabem que o Alabama é um lugar onde a discriminação racial é muito forte. Muito bem, aí eles foram trabalhar no McDonald's. Quem era branco trabalhava no balcão, no caixa, na supervisão. Quem era negro trabalhava na cozinha, fritando hambúrguer, né, fazendo sanduíche, na limpeza. Isso aconteceu que 3 anos atrás. Então, aquilo que aconteceu lá no realismo faz parte da vida americana até hoje, né? E vocês sabem disso porque vocês já viram na televisão. Bom, algumas das principais obras do Mark Twain estão aqui, tá? Então, The Innocents Abroad. Abroad significa fora do seu país, né? Então, os inocentes no exterior. Quem são esses inocentes? Os adolescentes que estavam em fase de crescimento. Era o tal do Tom Sawyer, tá? The Gilded Age, quer dizer, a idade da transformação. The Adventures of Tom Sawyer, The Adventures of Huckleberry Finn, que são as duas obras do Mark Twain que vocês vão trabalhar nos seminários, tá? E são as principais, certo?
Vocês têm mais 2 materiais lá na plataforma, certo? Sobre o realismo, que vocês podem depois dar uma olhada com calma. E aí amanhã, se vocês quiserem esclarecer alguma coisa, é só perguntar aqui na hora da aula. Mas, basicamente, o que aconteceu foi isso. Realismo. O que é realismo? É o reino do real, certo? É a vida do real. Então, é aquilo que acontece no seu dia a dia, na sua realidade, aquilo que você está vendo, é aquilo que você está mostrando nas obras, certo? E aí vocês vão ver amanhã, quando a gente falar do Huckleberry Finn, que isso é bem evidente lá, é bem claro na obra dele, tá? Ele tinha traços de realismo, mas ele não era, as obras dele não têm características realistas. Não, aquilo é o início do material só, não tem nada com isso, tá? Ele tinha traços realistas porque ele trabalhava com a morte, né? Ele trabalhava com doença, com problema social, com alucinações. Então, isso é realidade. Só que a maneira de ver isso na obra literária é que não é característica realista. Tá? Muito bem. Vocês aí, alguma pergunta, gente? Eduarda, Alana, alguma Não, dúvida? prof, nenhuma dúvida. Ficou bem claro isso? Sim. Sim. Tá. Tá muito longe, Alana, o teu microfone, tá? E eu tô aqui no volume quase máximo. Então, se você puder falar mais perto do microfone, é melhor, por causa do seminário, tá? Ok. Ainda tá baixo? Oi? Ainda tá baixo? Vou tentar colocar um fone aqui para ver se melhora. Talvez o teu microfone esteja um pouco distante de ti, é por isso. Tu estás com fone? Eu tava sem fone, agora vou. Ah, agora melhorou um Alô, pouco. testando. Melhorou? Bem, agora melhorou um pouco. Ah, coloquei o fone. Vocês gostariam de perguntar alguma coisa nesse momento? Não? Então tá. Bom, então eu acho que vocês podem assumir o seminário de vocês, tá bom? Eu vou parar aqui a apresentação, tá? Certo. A apresentação nem estava aparecendo pra gente, agora que eu me toquei. Oi? A apresentação nem estava aparecendo aqui no Meet, Não? agora que eu me toquei. Não. Bom, mas está lá na plataforma o material, tá? Tá bom. Eu vou compartilhar O o slide. seminário de vocês, tá? Ok. Vocês só me digam depois se o material está correto e se vocês estão conseguindo ver para poder então ir passando, tá? Ok. Deixa eu abrir aqui que eu vou compartilhar, tá? Prof, uma dúvida. Na semana passada, você passou uma atividade avaliativa. E essa semana não tem atividade avaliativa lá na plataforma, mas a gente vai apresentar o slide. Aí o slide não fica no lugar dessa atividade avaliativa de um ponto? Então, alguns de vocês não fizeram a atividade, tá? Vocês não entenderam. Então, se vocês tivessem lido o que estava escrito lá na plataforma, vocês iam perceber que na atividade dizia assim: quem não tivesse seminário para postar, era para fazer a atividade que estava lá explicada, tá?
E aí, acho que 3 ou 4 de vocês não fizeram a atividade. Eu não sei se vocês estão entre essas pessoas, tá? Se vocês tiverem, depois vocês falem comigo lá pelo Zap, para eu poder reabrir a atividade para vocês fazerem. E esta semana, vocês postam lá o seminário, mas não tem pontuação, tá? Por isso vocês tinham que ter feito a outra tarefa na semana passada, certo? Alana. Certo. Então, só o seminário dos grupos da semana passada valeram ponto? Os seminários Não, da não, galera? não. Não, Alana, quando você abre a atividade da semana passada, você tem 2 atividades lá, tá? E tá bem claro lá dizendo que quem fez o seminário, aí tá listado lá os seminários. Deve postar o seminário. Quem não tinha seminário, ou quem não tinha feito seminário ainda na semana passada, tinha que ter feito o texto que era solicitado na outra atividade. Mas está tudo lá junto, na mesma explicação, na mesma instrução. Então, como o seu Sim. seminário está sendo feito hoje, você tinha que, na semana passada, apresentar esta outra tarefa, tá? Mas não tem problema, eu reabro para vocês apresentarem. E esta semana, vocês postam o seminário, mas que não tem pontuação, é só para vocês disponibilizarem lá na plataforma para ficar registrado, entendeu? Ok. Alana? Ok, prof. Tá. O som continua distante, tá, Alana? Então, se você puder falar um pouco mais alto, vai ser melhor, senão o pessoal não vai conseguir ouvir, tá? Tá bom. Tá me ouvindo Está agora? aparecendo a tela para vocês? Tá sim. Tá. Então, vocês podem assumir aí, tá? E fazer o seminário de vocês. Ok. Boa tarde, Boa pessoal. Nosso tarde. seminário vai falar sobre a obra The Adventures of Tom Sawyer, de 1876. Bem, eu vou Peraí, falar um Alana. pouquinho. Peraí, Alana, me dá só um minuto. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eita, pau. Peraí, Alana. Peraí que tá havendo algum problema aqui. Eita! Jesus! Peraí, Alana. Peraí que eu vou fazer tudo de novo, tá? Peraí só um minuto. Jesus Cristo. Professor, não melhorou nem um pouco o meu áudio com fone? Melhorou um pouco, mas não muito. Mas espera aí que deu bug aqui na tela. Espera aí só um minuto. Certo. Quando ela aparecer, vocês me avisem, tá? E aí vocês podem fazer o seminário, tá bom? Ok. Tá aparecendo a tela aqui. Pois é, né? Ela não está. Ela deu um bug aqui. Espera aí. Prof, não quer que eu apresente a tela? Vê se tu consegues, porque quando eu estou tentando apresentar aqui, tá aparecendo a minha tela 500 e mil vezes. Tá, entendi. Tá aparecendo? Espera aí só um minuto. Tá. Pronto. Pode ir adiante, Alana. Ok. A Madu vai começar o trabalho. Tá. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o autor. Pode passar aí o slide, por favor. Você tá me ouvindo, professor? Eu estou, mas o pessoal não. Mas tá baixo? Não, não é que esteja abaixo. Eu não sei o que está acontecendo. Está havendo algum problema aqui.
Mas vá apresentando, porque depois vai ficar disponibilizado lá na plataforma e o pessoal pode, então, ver o material, tá bom? Tá, tudo bem. Como você falou, o nome dele era Samuel Learn-Klins. Ele viveu entre 1835 a 1910. Ele viveu a infância dele às margens do rio Mississippi, isso inspirou muito nas obras dele. Ele foi tipógrafo, impressor, colunista, piloto de barcos, como você falou, e jornalista. Ele tornou-se popular com o seu conto humorístico The Celebrity Jumping Frog of Calaveras Country. Tá certo, professor? A pronúncia? Enfim. E como você falou, o nome dele, Mark Twain, é um pseudônimo, e a expressão, segundo os barqueiros, significa marca segura para navegar. Ele escreveu mais de 77 obras. Ele escreveu mais de 77 obras e foi um dos poucos escritores que vendeu best-seller em 3 séculos diferentes, tanto no século XIX, quanto no XX e no XXI. E também um fato curioso é que ele escreveu a própria biografia. E ele mandou publicar após 100 anos de sua morte. Então, acho que isso também foi, assim, uma das coisas que sobressaiu nele. E outro fato também curioso sobre ele é que ele foi um firme partidário do abolicismo, defendeu a necessidade de justiça e respeito por outras comunidades e por outras comunidades e ao direito, e ele também foi o defensor do direito ao voto e emancipação da mulher. Achei isso também muito importante ser ressaltado aqui, porque naquela época, né, enfim, um cara bem à frente do seu tempo. E agora a aluna pode seguir falando sobre a obra e os personagens. O slide da trama tá aparecendo direitinho? Sim. Ok, vou começar. Eita, peraí, que saí do... Tá aparecendo direitinho, né? Sim. Professor, você está ouvindo direitinho já? Ou melhorou o áudio ou ainda tá baixo? Deixa eu falar com ela no chat. Aqui tá bom, tá ótimo, aliás. Eu acho que é lá o problema mesmo. Ah, tá, ok. Certo, então vou dar seguimento. Então, gente, o protagonista da obra é o Tom Sawyer, que é um garoto, é uma criança que mora num vilarejo nas margens do rio Mississippi com a sua tia Polly, a sua prima e o seu irmão Sid Sawyer. Ele é uma criança muito esperta, muito aventureira, ele é muito levado. O maior sonho na vida dele é ter liberdade para fazer o que ele quiser e quando ele quiser. Ele é extremamente criativo, então ele vai muito atrás de aventuras, ele cria muitos cenários imaginários junto com o melhor amigo dele, que é o Huckleberry Finn. E acaba que ele dá muito trabalho para a tia dele, justamente por causa desse comportamento, mas é justamente por esse comportamento do personagem que ele se torna tão cativante. E, além disso, ele é muito dramático também. Ele é uma criança muito... tem esse apego pelo drama. Então, quando acontece alguma coisa, alguma injustiça, em que ele vai levar algum castigo, ele faz de tudo para convencer a pessoa, ele leva as pessoas no papo, sabe? Ele faz todo um ensinamento, todo um drama para poder convencer. Inclusive, ele parece um aluno meu. O Huckleberry Finn é o melhor amigo do Tom Sawyer, que também está junto com ele em várias dessas aventuras. Inclusive, o Mark Twain tem um livro só sobre o Huckleberry Finn, que vai ser explicado amanhã, como o professor mencionou. E, assim, a narrativa mostra diversas aventuras do Tom Sawyer com o Huckleberry Finn. São crianças levadas, o Tom não gosta de ir para a escola, mas a sua tia Polly tenta, no máximo,
disciplinar ele, ela dá muitas tarefas para ele fazer, ela dá o melhor dele, já que ele é órfão, ele perdeu a mãe, e ela que cuida dele, da prima e do irmão dele. Ela é uma mulher extremamente religiosa, então ela faz muito com que ele leia a Bíblia, só que ele foge dela, ele sempre dá um jeito de fazer o que ele realmente quer fazer, então ela pena com ele, porque ele é uma criança que dá trabalho. Já o Huckleberry Finn é filho de um alcoólico, de um homem que tem problema com alcoolismo no vilarejo. Então, ele é uma criança muito largada. É uma criança que dorme na rua, come o que tem assim para comer. Ele está sempre na rua, está sempre por aí. E ele acaba sofrendo muita discriminação de outras pessoas, porque por causa das suas roupas, ele não vai para a escola. Ele parece, assim, um morador de rua, sabe? Ele parece um mendigo. Só que o Tom Sawyer, com a sua inocência de criança, na verdade, ele admira completamente a vida do Huckleberry Finn, porque ele acha que o Finn tem uma liberdade invejável, que é a liberdade que ele queria ter. E durante a história acontecem várias coisas sobre as brincadeiras que eles inventam, só que o ápice da história é quando os dois meninos o Tom foge de casa, se encontra com seu melhor amigo e eles vão ao cemitério juntos, isso à noite, já tarde. E aí os dois acabam presenciando um assassinato. E aí, nesse momento da história, acontece aquele balde de água fria, da inocência dos meninos, assim, da criança, sabe? Da infantilidade, porque eles começam a ter que lidar com coisas sérias. Eles voltam para casa e fazem um pacto ali de que nunca vou contar para ninguém. Só que no dia seguinte, a partir do dia seguinte, coisas começam a acontecer. As consequências daquele assassinato começam a aparecer na cidade. E os meninos começam a perceber que as decisões deles importam para a vida de outras pessoas. Então, se eles escolherem não falar, se eles escolherem ficar em silêncio, pessoas inocentes serão prejudicadas. Então, eles começam a criar um senso de responsabilidade, um senso do que é certo, o que é justo, sobre coragem, sobre lealdade, sobre amizade, sobre parceria. Tudo isso eles vão desenvolvendo de forma mais profunda. Então, acontece o julgamento sobre o assassinato do doutor que morreu e o Tom, ele testemunha contra a pessoa que ele viu assassinando, porque ele e o Huckleberry Finn foram as únicas testemunhas, eles estavam ali por acaso e acabaram assistindo todo o assassinato. E quem matou foi o personagem Joey Harper, que está aqui por último. E o Joey acaba fugindo. Antes do Joey ser pego pelo testemunho do Tom, outra pessoa tinha sido presa no lugar dele. Essa pessoa é solta e o Tom é visto como um herói por ter falado a verdade. E o Joey foge e fica desaparecido. A personagem Beck, que está aqui, é a personagem que o Tom gostava na escola. Era uma menina que ele tinha um crush, vamos dizer assim. E aí os dois estavam saindo eles estavam fazendo um piquenique num lugar, e aí os dois foram se aventurar, entrar numa caverna, e eles entraram nessa caverna, numa gruta, sabe? Bem escura e estranha, e não tinha nada, não tinha ninguém. E eles encontraram o Joey se escondendo da polícia. Então os dois saem correndo, voltam para casa, contam para os adultos o que viram, e aí a polícia cerca o lugar para prender o Joey, só que ele é encontrado morto, ele morreu de fome. Então, a história acaba com o vilão, vamos dizer assim, o antagonista sendo pego e as crianças resolvendo o caso todo. Mas toda a narrativa está ali ainda dentro do infanto-juvenil, não fica uma coisa assim super assustadora, até porque o Mark Twain usa bastante do humor para contar a história. Então, ela não ultrapassa os limites de infanto-juvenil. O fato dos protagonistas serem todos crianças faz com que seja uma história leve. E como a Maria Eduarda e o professor já tinham mencionado, é muito inspirado na infância do próprio autor. Então, a história toda tem muito saudosismo e tem muitas histórias que foram inspiradas no próprio autor de verdade. E há muitas pessoas que leram a história que também se identificam porque
são muitas histórias de crianças normais, sabe? Desse negócio de inventar, de querer ser pirata, de querer ser rico, e aí criar várias imaginações na sua cabeça, várias coisas com seu melhor amigo, vários cenários em que vocês são super-heróis. Então, tudo isso é colocado dentro do texto. A gente trouxe algumas leituras, a gente pensou em algumas, mas a gente selecionou essas duas para trazer para vocês, que foi o livro Capitães da Areia, do Jorge Amado. Por que a gente escolheu esse livro? Em Capitães da Areia é falado sobre um conjunto, um grupo de meninos que moram na rua em Salvador da Bahia, e eles sobrevivem do furto. E aí, enquanto a gente lia e pesquisava sobre as aventuras do Tom Sawyer, me lembrou bastante das histórias dos Capitães da Areia, porque tinha muito dessas aventuras e também tinha muito dessa relação entre a inocência de ser criança com uma maturidade e uma esperteza, uma malandragem presente na mesma personalidade, nos mesmos personagens. Em Capitães da Areia acontecem muitas situações que vão de bobas, engraçadas, para situações que são sérias, envolvem polícia, envolvem a vida de outras pessoas, envolve morte. Então, foi uma releitura que me lembrou bastante. A outra releitura que a gente achou que tinha muito a ver é o filme Conta Comigo, e a Madu vai explicar mais sobre essa releitura. Obrigada. Bem, o filme conta... amiga, passa o slide. Amiga, eu já estou no slide de releituras, não está aparecendo? Não. Gente, está aparecendo aí? Releituras? Sim. A outra releitura que a gente trouxe foi o filme Conta Comigo, que conta a história de 4 amigos que vão em busca de um corpo que está desaparecido, de um menino morto, e eles acabam achando que se eles acharem esse corpo, eles vão se tornar famosos, enfim. E eles partem juntos com essa jornada e é cheia de aventura, acontecem muitas coisas no meio do caminho. Eles encontram um homem em um pântano cheio de sanguessugas, e o que começa com uma simples brincadeira acaba se tornando a aventura, uma das maiores aventuras da vida deles. E a gente achou também que tinha um pouco a ver, porque os 4 personagens, eles meio que têm características do Tom Sawyer, que é aventureiro, ele está sempre em busca de algo, em busca daquela emoção. Então é um filme que conta basicamente essa história desses 4 amigos que têm essas características. E é isso, gente. Esse foi o fim do nosso trabalho. Muito bem. Bem, eu vou tentar... Obrigada, gente. Deixa eu ver aqui, porque não sei o que é que está acontecendo. Mas... Vocês estão ouvindo aí no remoto? Sim, professor. Sim. Tá. Muito bem. Então vamos lá, gente. Vocês percebam que lá com Edgar Allan Poe, por exemplo, ele tinha aquele ser inesperado, aquela coisa sobrenatural, né? Aquela coisa que era algo, vamos dizer assim, fora do normal, tá certo? Aqui no Mark Twain, no Tom Sawyer, você não tem nada daquilo. O que é que você tem? Você tem pessoas reais, cotidianas, tá? Então, são bandidos que assassinam uma pessoa. É a violência através de pessoas reais, né? Não é o orangotango, não é o gato preto, não é a mulher que aparece depois enterrada na parede, né? O gato vivo. Não existe nenhum fenômeno aqui sobrenatural. O que existe é dois adolescentes, certo? Que se aventuram, que gazetam aula, que fogem da escola, que fogem dos pais, exatamente como nós sabemos que existe até hoje, né? E
a violência que aparece aí no assassinato é uma violência real. São duas pessoas reais que assassinam uma terceira pessoa, tá? E as duas crianças, adolescentes, né, apesar de toda essa característica matreira de fugir, de matar a aula, de não gostar da escola, de querer saber das aventuras, né, que são normais para a adolescência, eles acabam deixando a consciência falar mais alto. E aí o Tom Sawyer vai e diz a verdade sobre o assassinato. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, apesar de tudo, o adolescente ou a criança é honesta, é sincera, é pura, certo? Então ele acabou contando o que ele viu. E isso também faz parte da realidade da vida. Então vocês procurem observar que mudou o cenário, mudou a visão, mudou os personagens, muito diferente daquilo que vocês viram lá atrás, no Edgar Allan Poe, por exemplo, no Melville com Moby Dick, tá? Então é aquela coisa assim, sobrenatural, que ninguém sabe explicar direito. Aqui não, aqui a coisa é o real, é aquilo que foi visto, aquilo que os olhos viram, tá? É a realidade do dia a dia, não tem maluquice, não tem exagero, não tem nada paranormal, nem sobrenatural, não tem nada disso. É a realidade. Então, isso é o realismo, tá? E aí, como a gente já falou aqui, o Huckleberry Finn era o melhor amigo do Tom Sawyer, tá? E aí, o que foi que o Mark Twain fez? Primeiro, ele escreveu a obra centrada no Tom Sawyer. Como ele viu que a coisa funcionou bem, o que ele fez? Ele escreveu a mesma obra centrada na vida, ou pela visão, vamos dizer assim, ou pelos olhos do Huckleberry Finn. Vocês lembram aí da Malévola? Então, a história da Branca de Neve contada pelos olhos da Malévola, tá? A mesma coisa fez o Mark Twain com Tom Sawyer e o Huckleberry Finn. Então, vocês vão ver que o foco, amanhã, quando o grupo fizer o seminário do Huckleberry Finn, vocês vão ver que o foco do Mark Twain é em outro aspecto da realidade social, tá? Do dia a dia. Bem, com relação às releituras, eu gostaria de reiterar e reforçar que não é para vocês trazerem obras recentes com o mesmo tema, tá? Vocês precisam encontrar na realidade atual um personagem ou um cenário ou um contexto que seja próximo do contexto ou do personagem que vocês estão trabalhando, tá? Então é óbvio que o Tom Sawyer aqui poderia ser qualquer adolescente de hoje em dia, tá? Aventureiro, né? Sem medo do perigo, revoltado, gazeta a aula, foge de casa, foge da escola, certo? E vocês podem ter exemplos disso na família de vocês, na vizinhança, né? Nas lembranças, certo? Da escola, quando vocês frequentavam a escola, quando eram mais adolescentes, entenderam? Então, é isso que a gente chama de releitura. E a violência com o assassinato é o que mais tem aí no jornal, nas páginas policiais, né? É o DJ que matou a esposa, que bateu na esposa, é o personal trainer que matou a noiva, certo? Tem milhões aí de histórias para serem contadas, tá? Então é isso que a gente é a isso que a gente se refere quando fala de releitura. Ficou claro, gente, isso? Sim. Tá. Sim.
alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa análise? Tá. Então, ó, eu vou... Alana e Maria Eduarda, vocês já interromperam a apresentação, né? Sim. Tá. Então, eu vou finalizar aqui a gravação, tá?